Vamos fazer contato com o advogado e coordenador do Grupo Prerrogativas, também associado e fundador da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a BJD, Marco Aurélio de Carvalho. Bom dia, Marco Aurélio. Bom dia, tudo bem? É um grande prazer estar aqui ao lado de vocês nessa manhã. Parabéns pelo trabalho, que eu tenho a oportunidade e o privilégio de acompanhar todos os dias. A gente que agradece sua participação aqui, Marco Aurélio. E ontem o Grupo Prerrogativas divulgou uma nota a respeito da reportagem que foi publicada pelo jornal Estado de São Paulo, segundo a qual o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, afirmou que não haveria eleições em 2022 se não houvesse voto impresso e auditável. A mensagem teria sido transmitida para o presidente da Câmara, Arthur Lira. E eu vou até ler aqui um trecho da nota, Marco Aurélio, que diz o seguinte: é inconcebível que o ministro da Defesa cometa a exorbitância delirante de coagir o presidente da Câmara dos Deputados a admitir e implementar uma exótica alteração no sistema de votação, sob pena de acenar com o cancelamento das eleições de 2022. Isso demonstra, mais uma vez, de forma reiterada, inclusive isso tem acontecido, que integrantes das Forças Armadas não têm sabido, na verdade, qual é o seu papel dentro do governo, Marco Aurélio? Não há a menor dúvida, esse governo inaugurou uma fase até então absolutamente inédita, né? Nos últimos governos, enfim, democráticos, que foram eleitos já na esteira da Constituição de 88, né? Salvo melhor juízo, são 6 mil os militares que ocupam hoje funções públicas, que foram nomeados, enfim, por esse governo para ocupar diversas tarefas em diversas áreas, inclusive em áreas estratégicas, né? É um governo que se militarizou e se milicializou. Há um certo constrangimento das Forças Armadas, enfim, com o que esse governo, inclusive, está fazendo em relação a elas próprias, né? Esse governo acabou, de certa forma, prejudicando muito a imagem das Forças Armadas, exatamente por ter quebrado alguns paradigmas, né? Uma parte importante da população brasileira ainda acreditava que as Forças Armadas fossem imunes a algum tipo, enfim, de problema relacionado à corrupção, né? E ao que parece, pelo menos o que tem demonstrado esse governo em especial nos últimos meses, é que isso não passa de uma lenda, né? Para além disso, nós temos outros problemas, né? Relacionados à incompetência. Veja, por exemplo, o caso do general Pazuello, independente daquilo que se deve apurar em relação a ele, do ponto de vista de ações ou omissões criminosas no combate à pandemia, uma questão nos parece duvidosa, que é a falta de competência, né? Um general que chegou ao mais alto posto da saúde pública do país, como ministro da saúde desse governo, especializado em logística e que nem sequer deu conta de distribuir, digamos, né, suprimentos para evitar situações como aquelas que nós vivemos em Manaus, né? Num único dia em Manaus, nós tivemos mais de 30, 40 pessoas que morreram por falta de ar, literalmente, né? Ele não tinha, na verdade, distribuído respiradores, medicamentos, enfim, realmente é um governo que acabou expondo as Forças Armadas a um grau de constrangimento sem precedentes, né? E os militares, enfim, talvez porque essas funções todas se misturem, realmente, ao que parece, não conhecem os seus limites, né? Limites impostos pela própria Constituição Federal no artigo 142, né? Enfim, nós temos que reagir com muita firmeza, mas esse é o governo da tentativa e erro, né? Eu acho que o governo solta essas bravatas, espera a reação da opinião pública. Se a reação, digamos, é menos efetiva, é menos firme do que eles próprios, né, estavam esperando, eles dão um passo à frente. Se a reação ela é mais firme, se é uma reação mais dura, eles dão 2 passos atrás. É o governo da tentativa e erro, né? Por isso que nós temos que reagir, ocupar as ruas, mostrar a nossa indignação e não permitir que o Brasil volte 50 anos para trás. Está voltando muito rapidamente, né, em todas as áreas, mas evidentemente que esses anos de chumbo vão ficar como uma página triste da nossa história. Nós não vamos permitir que criem clima no Brasil para que a gente volte a viver a vergonha que nós vivemos, né, na década de 60 até o começo, enfim, da década de 80, né? E falando dos personagens, dos integrantes das Forças Armadas que cometem esse tipo de abuso na prática, o Prerrogativa já tinha inclusive se posicionado contra o próprio Braga Neto no início do mês, quando ele, junto com comandantes das Forças Armadas, divulgou uma nota de repúdio a declarações feitas pelo presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, que inclusive, vendo a fala completa do Omar Aziz, ele alude ali a essa suposta não corrupção no período da ditadura militar. Foi uma fala bem assim, na verdade, nada daquilo que essa nota de repúdio quis
fazer parecer que era. E o que chama atenção também, Marco Aurélio, é o fato do Braga Neto ocupar o Ministério da Defesa, que foi criado em 1999, justamente para legitimar a prevalência do poder civil sobre o poder militar. Exato. Quer dizer, tem uma normalização do absurdo que é conduzida por esse governo, que é bastante simbólica, não só na ocupação desse cargo, mas também no dia a dia ali e no posicionamento desses integrantes das Forças Armadas, Marco Aurélio. Olha, não tem a menor dúvida, você está coberto de razão, enfim, na sua pergunta, muito inteligente, como de costume. Na verdade, como eu disse, esse governo é o governo da tentativa e erro, mas mais do que isso, é também o governo dos diversionismos, é o governo que cria uma crise no dia de hoje para tentar, de alguma forma, resolver a crise que ele próprio criou no dia anterior. Então, essas bravatas, elas não são, enfim, veiculadas sem algum grau de malícia, né? O objetivo é tirar realmente o foco do que é determinante. Nesse momento, o governo está nas cordas, está passando por um momento extremamente delicado, porque se viu, enfim, né, numa contradição absolutamente profunda, né? Um governo que chegou à condição que chegou exatamente porque bradou contra a corrupção e hoje se vê mergulhado, né, de uma forma sistêmica e profunda em atos inúmeros, né, de corrupção por diversos e inúmeros agentes, né? Num momento delicado em que o país chora a morte de quase 550 mil brasileiros. Então, essa política diversionista, né, de soltar essas bravatas, enfim, no ar, para poder gerar essas polêmicas, não é exatamente uma novidade, né? Mas, ao que parece, infelizmente, como eu disse e aqui reitero, as Forças Armadas estão passando por um constrangimento sem precedentes na história do país. Veja o que aconteceu agora, né? O ministro-chefe da Casa Civil, o tal do Braga Neto, acabou sendo substituído por um civil, né, que representa um partido político que integra o chamado Centrão, que as Forças Armadas juraram ao lado do Bolsonaro combater. Veja o tamanho dessa contradição, o tamanho, enfim, desse paradoxo. É realmente lamentável, para dizer o menos, né? É um constrangimento, como eu disse e reitero aqui, sem precedentes na história do país. Agora, em democracias constitucionais, as Forças Armadas, em geral, têm um papel só, que é o da defesa nacional, Marco Aurélio. Mas no Brasil, isso inclusive o Vigílio Afonso da Silva fala no Guia de Direito Constitucional Brasileiro que ele escreveu, com exceção da Constituição de 1937, todas as outras cartas magnas que o Brasil teve sempre previram uma outra tarefa não relacionada a essa questão da defesa externa, que é a tal da garantia da lei e da ordem. Em que medida não só as falhas da transição democrática, mas a própria tradição legislativa brasileira acabam distorcendo a percepção do papel que as Forças Armadas têm ou deveriam ter no Brasil? Essa distorção, ela atende determinadas conveniências, determinadas circunstâncias que quase sempre são políticas e quase sempre têm alcance eleitoral. O texto constitucional é claro, o artigo 142 da Constituição Federal. Mas se não fosse claro, né, e ele é claro bastante para que uma mera interpretação literal do comando normativo possa, de alguma forma, afastar qualquer eventual outro papel que as Forças Armadas queiram ter, mas se não fosse claro, a gente poderia se valer de um outro método interpretativo, que é, na verdade, a interpretação lógico-sistemática. Nós teríamos que analisar a legislação constitucional e infraconstitucional para entender qual é o papel das Forças Armadas. Por esse método interpretativo, nós chegaríamos novamente à mesma conclusão, que essas Forças Armadas têm um papel muito restrito, definido pela legislação e, enfim, relacionado, entre outras coisas, como você disse, à defesa nacional, defesa das nossas fronteiras. Nós temos um país com dimensões constitucionais, continentais, com mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros, né? Então, tarefa para Forças Armadas, com certeza não vão faltar. Mas se não fossem esses dois métodos, método de interpretação literal ou lógico-sistemática, nós poderíamos, na verdade, avocar um outro método, que é o teleológico, né? Aqui se destina esse artigo. E aí nós teríamos que levantar todas as discussões que foram feitas no bojo da Constituinte, em 88, para poder chegar a essa conclusão que esses dois métodos anteriores, de forma induvidosa, já nos trazem, né? A conclusão de que as Forças Armadas têm que se ater apenas e tão somente ao papel de defesa nacional, quando, na verdade, a nossa soberania está ameaçada por outra nação ou por qualquer que seja o outro motivo, né? Então, o papel, na verdade, das Forças Armadas, ele é muito limitado, né? Na verdade, ela tem uma competência definida e uma competência vinculada a atos, enfim, de outros poderes, né? É uma força que deve, do ponto de vista da hierarquia, resposta a esses poderes nas circunstâncias que esse texto, na verdade, impõe.
Eu não tenho dúvida em relação a isso, com toda franqueza, qualquer interpretação criativa feita em relação a esse comando, né, constitucional, ela é mais do que criativa, ela chega a ser criminosa, porque atenta contra os poderes, contra a harmonia dos poderes e contra a rigidez das instituições. E nós não podemos permitir, não existe clima no país para que as Forças Armadas possam eventualmente se insurgir. Essas ameaças, essas bravatas desses generais que são corajosos fora, enfim, né, da caserna, mas que depois são obrigados, né, a se esconder na conveniência do silêncio, não podem ser admitidas. Veja o constrangimento desse general, né, que bradou como se fosse um cão feroz e, ao que parece, mostrou ser um gatinho, né? Então, ficou sem voz, né? Essa que é a grande verdade, foi obrigado a recuar em relação à ameaça que ele próprio fez. Constrangimento, reitero, sem precedentes. Eu acho que está na hora das Forças Armadas desembarcarem, né? Saírem, enfim, do navio desse governo, né? É realmente triste. Aliás, as instituições, de um modo geral, foram capturadas por essa milícia, né? Nós falamos das Forças Armadas, mas é importante falar do Ministério Público também. Cadê os meninos dourados, né, de Curitiba? A Força-Tarefa de Curitiba soltavam notas como se fossem instituições, como se fossem entidades. Hoje, o Procurador-Geral da República, infelizmente, em ações e omissões criminosas, está oferecendo uma espécie de blindagem para esse genocida. E, mais uma vez, essa instituição se cala, né? Então, um constrangimento enorme para as Forças Armadas, para o Ministério Público, enfim. Mas a vitalidade da nossa democracia é enorme e nós vamos mostrar isso nas ruas. Amanhã nós temos manifestações, nós temos um cenário de muita esperança para 2022. As forças progressistas vão se unir, vão construir uma frente realmente, verdadeiramente ampla para poder governar o país e devolver o Brasil para os brasileiros, né? Pelo menos essa é uma crença sincera. Marco Aurélio, você citou a Lava Jato, né? A gente sempre lembra que para acontecer o que está acontecendo hoje no Brasil foi preciso preparar o terreno de certa forma. E nessa questão das Forças Armadas, a gente citou aqui há pouco o Ministério da Defesa, que ele foi ocupado pela primeira vez por um militar, não no governo Bolsonaro, mas ainda no governo Temer. O governo Temer também promoveu uma intervenção no Rio de Janeiro, trazendo os militares para a área da segurança pública. Ele teve ali no Gabinete de Segurança Institucional uma espécie de fiador do governo dele, que foi o Sérgio Etchegoyen, o general ali que era bastante influente no governo Temer. Então eu te pergunto qual foi o papel que a derrubada, sem crime de responsabilidade nenhum, da ex-presidenta Dilma teve nesse quadro em que os militares acabam tomando de assalto a cena política brasileira sem nenhuma sutileza, inclusive. Olha, na verdade, nós precisamos fazer uma releitura desse momento histórico pelo qual o país passou em 2016, né? Nós só chegamos em 2016 porque a gente passou por 2014, por 2012, por 13, por 10. Essa que é a grande verdade, como diz o ditado popular, carregado de significado, um ditado realmente muito feliz: jabuti não sobe em árvore, né? Nós só chegamos, enfim, na Lava Jato porque a gente passou pela ação penal 470. Nós só chegamos nos dias de hoje, de desrespeito claro à ordem constitucional vigente, porque em 2016 uma presidenta legitimamente eleita, sem o cometimento de um único crime de responsabilidade sequer, foi apiada do cargo por perda de maioria parlamentar. Essa que é a grande verdade. E esses papéis só estão misturados exatamente porque em determinado e específico momento, tais ou quais presidentes investiram nessa confusão, né? Colocando generais, enfim, posições que não eram, digamos, próprias, né? Não eram oportunas e convenientes para que eles pudessem, enfim, exercer qualquer tipo de poder ou função. Então, nós só chegamos onde chegamos porque teve muita gente investindo nessa confusão. Essas fissuras constitucionais, elas trazem sequelas. Nós estamos num momento muito delicado, nós vamos ter que recosturar o tecido da ordem constitucional vigente, exatamente para impedir que esses precedentes possam eventualmente justificar situações futuras de agressão à Constituição, à ordem constitucional e a princípios que são muito caros para todo e qualquer Estado de Direito, para toda e qualquer democracia, né? A nossa reação tem que ser muito firme. O Brasil precisa fazer uma releitura, né, do que aconteceu, enfim, no país nos últimos muitos tempos, né? O nosso sistema de justiça foi, na verdade, contaminado por um processo excessivo de politização do judiciário, de judicialização da política, são faces perversas da mesma moeda, e de certa forma legitimou uma perseguição implacável que foi promovida por agentes do Estado contra determinado específico alvo com um único objetivo: tirar esse alvo das últimas eleições presidenciais, para as quais ele era franco favorito. Nós precisamos fazer uma releitura do significado, enfim, do que aconteceu no país, né? Segundo, inclusive, editoriais de outros jornais mundiais,
foi o maior escândalo de um sistema de justiça, de uma democracia moderna nos últimos tempos no mundo, né? Nós sediamos isso, infelizmente, nós brasileiros vimos de perto, né, o que aconteceu, né, com o país, e nós não podemos permitir que essa situação volte a ocorrer, né? Nós temos muito trabalho para fazer. Marco Aurélio, eu queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, já convidando, porque você citou a Ação Penal 470, que é de fato, talvez o fato fundador, né, da situação que a gente vive hoje. Eu lembro, inclusive, ali na época que tinha uma manchete de jornal dizendo que o Supremo nunca tinha condenado nenhum político em ação penal. A então presidenta do STF, ministra Ellen Grace, ela acabou se manifestando ali de forma ruidosa, né, como se o Supremo tivesse sido atacado. Foi um conluio que teve, né, uma pressão, depois um conluio entre imprensa, ministros do Supremo, mas isso a gente discute em uma outra ocasião, porque não temos tempo aqui, Marco Aurélio, mas já fica o convite para falar a respeito desse tema. Eu queria que você falasse também sobre quem vai estar amanhã no programa do Prerrogativas, que tem transmissão aqui, sábado de manhã, pela TVT. Por sinal, eu queria agradecer mais uma vez a parceria com a TVT e com a Rádio Brasil Atual. Para a gente, do Grupo Prerrogativas, é um motivo de muito orgulho, de muita alegria. Reitero, vocês fazem um jornalismo de altíssimo nível que acaba nos enchendo, enfim, de esperança, né? É sempre a melhor forma de se informar, pela Rádio Brasil Atual e pela TVT. Faço aqui um convite para aqueles que ainda não se inscreveram nesses canais que o façam. Amanhã nós vamos ter o privilégio de ouvir o ex-chanceler Celso Amorim. Ele vai receber convidados para tratar de diversos temas. Nós vamos falar, enfim, sobre diversas questões da época em que ele teve o privilégio, né, de conduzir a diplomacia brasileira, mas também da tristeza de ver a forma como o país está deixando de se conduzir nessa área nos dias de hoje, né? Então vai ser às 11h30, das 11h30 a 1h30, né, o nosso horário tradicional, e hoje nós temos uma live extraordinária, às 5 horas, que deve ser transmitida também pela TVT. Nós vamos receber o vice-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Marcelo Ramos, que também integra o Grupo Prerrogativas. Vamos falar sobre impeachment, sobre uma série de coisas, mas essas informações todas a gente pode buscar nas redes da TVT, da Rádio Brasil Atual ou do próprio Grupo Prerrogativas, www.prerro.com.br. Vai ser um privilégio enorme poder contar com a audiência qualificada de todo mundo que está aqui nos ouvindo e assistindo. Fica a dica então, hoje às 5 horas da tarde e amanhã a partir das 11h30 da manhã. Marco Aurélio, muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, foi uma honra, muito obrigado. Um abraço, tudo de bom. Abraço. Conversamos aqui com o advogado, coordenador do Grupo Prerrogativas, associado e fundador da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Marco Aurélio de Carvalho. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.